Lucas 15, 8 e 9, diz assim: O qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura cuidadosamente ou diligentemente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas. Cadê as mulheres? Tá vendo que esses amigas não começou de hoje? Tá vendo? Quando você chama ela de amiga, é bíblico. Reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois eu encontrei a dracma perdida. Amém? Aqui, nesse texto, já é uma terceira parábola que Jesus está contando, porque em Lucas capítulo 15, ele conta 3 parábolas. Quantas parábolas? Não, aí tem que ser naquela atmosfera. Quantas parábolas? 3 parábolas. Ele conta 3 parábolas e 3 parábolas com o mesmo contexto. As 3 parábolas que ele vai contar, ele vai linkar ao mesmo sentido, à mesma história. Só que uma coisa que a Bíblia deixa de uma forma subliminar, se é assim que eu posso dizer, que eu ia falar oculta, mas acho que ia pegar mal, mas ela deixa uma mensagem subliminar, é que cada parábola, Simone, representa alguém da Trindade. Quando ele fala a respeito do filho pródigo que se perdeu, a Bíblia fala assim que alguém esperava o filho pródigo. Quem esperava o filho pródigo? Meu Deus. Coloca aqui, filho pródigo, Lucas 15. Os irmãos lê Bíblia. Alguém esperava o filho pródigo voltar. Quem esperava o filho pródigo? O pai. Então, nessa parábola, Jesus está falando do Deus Pai. Fala comigo, Deus Pai. Deus Pai. Então, ele conta também uma parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas. Quantas ovelhas? Ele deixa 99 no aprisco, sim ou não? Vai ler Bíblia, irmão. Aprisco é a música que a gente cantava. Eram 100 ovelhas, não era assim? E as 99... Tá aí, só você revelou a idade agora. Deixou no aprisco. Tá errada essa canção, né? Mas não estou julgando o cantor, não. Até mesmo porque não está entre nós mais, né? Mas o que eu estou querendo falar para você é que a Bíblia deixa claro que aquele pastor deixa os 99 no deserto. Fala comigo, deserto. Então aquele pastor não deixou 99 no aprisco, ele deixou 99 no deserto e foi atrás de uma. Você entendeu? 99 tinha maturidade, mas se um não tem, o pastor vai atrás dessa ovelha, para resgatar essa ovelha. Quem que é aquele que veio nos resgatar? Opa, quem é aquele que veio nos resgatar? Então aqui, Jesus está falando dele. Ele conta 3 parábolas, mas a primeira do filho pródigo, ele fala do pai, Deus Pai. Agora ele está contando de um pastor que está indo atrás dessa ovelha, e esse que veio nos resgatar é o Deus Filho, é Jesus. E a próxima parábola, que aqui eu acabei de ler para vocês, é a dracma. E o que ele está falando na dracma? Ele diz que para encontrar essa dracma tem que acender, tem que iluminar o ambiente. Quem que é aquele que ilumina o ambiente? O Espírito Santo. Fala comigo, o Espírito Santo. Então os 3 em parábolas distintas, mas estão trabalhando em uniformidade. Eu acho que isso foi uma boa palavra. Amém? Então, nessa parábola, especificamente, eu quero falar para você a respeito da pessoa do Espírito Santo e do valor que ele agrega em nós. O valor de alguém não está onde essa pessoa se perdeu, mas está em quem a procura. Quando você perde algo, não é porque aquilo tem um valor por si só, é quem está procurando, é para quem aquilo que você perdeu tem valor. E aqui nessa parábola da dracma, a dracma era uma moeda grega de prata, parecida com o valor com um denário romano. O que é um denário romano? Equivalia a um dia de um trabalhador comum. Ou seja, uma dracma valia um dia de um trabalhador comum, de um romano. Então, se era 10 dracmas, significa que era 10 dias do salário. Fala comigo, 10 dias do salário. Então, mesmo perdida, aquela dracma, ela tinha um valor. O fato é que Jesus conta essa parábola para nós, dizendo que por mais que a gente se perca em alguma área da vida, o céu nunca desiste de nós, e ele ainda está à nossa procura, porque nós temos valor. Acho que foi uma boa palavra para você, porque eu disse que você tem valor. Então, quando o Senhor conta para aquele povo essas 3 parábolas, ele quer mostrar para nós o trabalho do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Ele quer mostrar a forma que eles trabalham e revelando a nós a importância da dracma. Muitas vezes não é o mundo que nos afasta, nós nos perdemos dentro de casa. Porque
dracma, naquela época, poderia ser considerado também como um dote de casamento. A pessoa que estava prometida à mulher que recebeu a dracma, é como se ela entregasse 10 dracmas a essa mulher, dizendo que aquele era um pagamento para o casamento, de uma forma de honrá-la. Então, quando aquela mulher pede uma dracma, ela não pede fora de casa. A Bíblia diz assim que ela pede dentro de casa. E o pior sentimento de perda não é se perder quando você vai lá fora, é quando você está dentro da igreja, mas está perdido. O pior sentimento de perda é quando as canções já não fazem mais sentido para você. É quando você já não consegue cantar com empolgação, é quando você não consegue tocar com empolgação, é quando você não consegue adorar com empolgação, é quando você não consegue levantar suas mãos, é quando você já se perdeu numa adoração que você deveria estar entregando para Deus. Mas essa é uma noite que Deus, o Espírito Santo, está nos encontrando, porque Ele está iluminando o ambiente e Ele está te resgatando aqui de volta. Essa é uma boa noite para você ser encontrado pelo Senhor e dar para Ele suas palavras de adoração. Vamos ligar nessa marcha, bate palma aí, vamos! Aquela mulher, ela pede a dracma dentro de casa. E perder uma dracma dentro de casa não se implica só você se perder dentro da igreja. Às vezes você pode estar perdido dentro da sua casa. Às vezes você já está casado há tanto tempo que você já se perdeu como papel de esposo. Às vezes você está casado há tanto tempo que você já se perdeu como papel de esposa. E a notícia boa é que hoje é a noite que você vai se encontrar. Talvez você já se perdeu no seu papel de filho. A gente estava conversando sobre isso esses dias, e eu sou da época que tinha que pedir bênção para os pais. Quem pedia bênção para os pais? Ou quem pede bênção para os pais? Quem já viu que tem filhos que não pedem bênção para os pais? Levanta a mão. Não é assim? O meu, quando eu ligo para ele, eu falo assim: pai, tudo bem? Ele fala assim: Deus te abençoe. Ou seja, já estou te dando a bênção. Aí o pai, bênção. Aí já não responde mais. É como se a bênção já tivesse passado. Eu não vou te responder mais, agora eu estou bem. Então, você tem que ligar para ele: alô, bênção, pai? Mas era um costume da época que a nossa geração tem se perdido. Mas os nossos filhos, eles não vão se perder. Porque eles vão receber a bênção de Deus e a sua bênção. E a bênção é tão importante, gente, que na Bíblia Sagrada, quando os profetas ou os patriarcas da época iam abençoar os seus filhos, a bênção era pela boca, cara. Você tem noção que aquilo que o pai declarava sobre o filho acontecia na vida do filho? Então, o que Deus está mostrando para nós é que aquilo que sai da sua boca tem o poder para abençoar. Então, levanta a sua mão direita assim comigo, lá em cima, e abençoa aí o seu futuro. Fala uma palavra de bênção para você, fala em voz alta, para o inimigo ouvir. O inimigo não é quem está do seu lado, não. Mas fala em voz alta. Então, existem pessoas que se perdem, e muitas das vezes nós nos perdemos. 2025 é a prova que talvez eu comecei o ano dizendo que eu seria fitness. E eu já estou em novembro, estou terminando. Eu vi o Tomé, fez uma cara de condenação aqui agora. Cara, ele tomou a água, ele não engole, tipo, meu Deus. Eu vi assim Deus falando com você, Tomé. E esse que eu te digo de mim mesmo. Mas talvez 2025, você começou dizendo 2025 é o meu ano. Quem falou que 2025 fazer academia? Levanta a mão. Levanta a mão. Você que escreveu no seu projeto de vida, 2025 eu vou melhorar a minha saúde. Levanta a mão que Deus está te vendo. Não adianta não. Eu vou fazer exercício físico. Quem falou? Eu vou fazer exercício físico. Eu vou perder uns quilos. Levanta a mão agora. A igreja agora, não sei, não dá conta. Talvez você começou o ano com tudo, mas no meio do ano você se perdeu. Não levanta a mão não, mas quantas pessoas começaram em 2025 falando assim: ó, eu vou começar o devocional e eu vou ir até o final. Talvez no meio do ano você se perdeu. Talvez você começou dizendo: eu vou ler a Bíblia toda esse ano. E talvez no meio do ano você se perdeu. Talvez você disse para você: você é um pai melhor, você é um filho melhor, você é alguém melhor. E talvez no meio do ano você se perdeu. Você começou a abrir as portas para as pessoas, dando preferência nas filas. Daqui a pouco você estava batendo porta na cara dos outros e xingando quem passava na sua frente. Esses dias eu fui embora do posto porque passaram na minha frente. Eu estava no posto de gasolina, esperei lá sem brincadeira, uns 15 minutos, porque o cara estava conversando. E eu atrasado no compromisso, chegou outro e passou na minha frente. O cara estava conversando assim com o cara, não viu que eu tinha chegado, abasteceu o carro do outro. Eu fui embora. Eu apelei. E na minha cabeça foi assim: eles ficaram sem mim. Só que é eu que, sabe? Deixa eu procurar uma palavra.
me dei mal, porque eu precisava da gasolina. Eu poderia falar, Senhor, eu estava na frente, mas eu poderia falar também, ficar calado e abastecer o meu carro. Eu poderia não ter me perdido naquele momento. E o Espírito Santo me lembrou isso, que no começo do ano, quando o Senhor foi atender uma outra pessoa, eu tinha chegado primeiro, a moça falou, ele chegou primeiro. Aí eu falei assim, não, pode atender ela. Nesse dia, eu ainda estava me encontrando, mas ao decorrer do ano eu me perdi. Às vezes você não se perdeu por maldade. Pode ser você que se perdeu por um convite. Pode ser que você se perdeu por um pensamento intrusivo. Pode ser que você se perdeu, às vezes, por escutar a voz do inimigo. Mas essa é a noite que o Senhor te encontrou aqui. Não, eu disse, essa é a noite que o céu está assistindo você. Essa é a noite que Deus está olhando para você e está dizendo, eu te encontrei. O problema não é o valor que você perdeu, é o lugar onde você caiu. Deus nunca desvaloriza aquilo que Ele mesmo criou. Como que vai perder o valor se nós somos criaturas feitas por Deus? O que perdeu não foi o propósito, foi algo que apagou o seu brilho. Deus não troca você por causa da sujeira. Ele te limpa, acende uma luz e ergue você de volta. Uma casa que precisa de luz, Lucas capítulo 15, versículo 8 diz, ela acende uma candeia. E aqui é o próprio Espírito de Deus. A mulher só encontra o que procura quando acende a luz. E muitas vezes o problema não é a falta de fé, mas é uma falta de iluminação espiritual. Porque aquilo que você acha que é comum, no mundo espiritual está tendo uma guerra. A Bíblia diz assim que Daniel estava orando 21 dias. Quantos dias? 21. E quando ao passar dos 21 que veio um arcanjo para responder ele, diz, olha, na verdade eu vim te responder, só que no mundo espiritual houve uma guerra. O anjo queria te entregar a sua bênção, Daniel, só que o inimigo não deixou, então Deus teve que mandar um arcanjo para que eu viesse aqui. Entende-se que, na verdade, a Bíblia responde ali, que no primeiro dia que Daniel começou a orar, Deus já ia responder ele, mas no mundo espiritual teve uma batalha. O que eu quero falar para você aqui hoje é que Deus está ouvindo as suas orações, e se é no mundo espiritual que está tendo batalha para atender o seu pedido, hoje é a noite que o Espírito Santo de Deus está iluminando, está ganhando essas guerras, e a nossa resposta chega hoje. A resposta da sua oração chega hoje, porque Deus te escuta desde o primeiro dia. Uma luz precisa ser acesa. A mulher só encontra o que procura depois que ela acende uma luz. Muitas das vezes nós precisamos entender isso, porque a luz revela aquilo que o escuro esconde. Onde a luz há um discernimento, há arrependimento e há uma revelação. Eu conheço pessoas e o Espírito de Deus me dá discernimento, coisa que eu não tinha, mas que tanto pedi, Ele começou a me dar. Eu consigo enxergar algumas partes escuras nas pessoas quando ela começa a perder a luz. E algumas pessoas eu começo a alertar antes. Já teve casal de entrar no gabinete, que a gente teve que dar conselho, e eu falo assim, olha, o que a gente vai conversar aqui agora, eu falei com você 8 meses atrás. Aí desaba a chorar. Você é pastor mesmo? Eu falei, não, é a luz. Tem pessoas que você sabe que ela não está bem quando ela começa a sentar na primeira cadeira, daqui a pouco ela está lá na última, e daqui a pouco na última ela está lá no estacionamento, daqui a pouco ela nem está servindo mais, e ela está lá fora conversando. Você conhece pessoas por sinais, quando aquela pessoa chorava todo culto, ela não perdia um culto, ela estava aqui quinta, estava aqui segunda, estava aqui domingo, e daqui a pouco ela está igual uma metralhadora que falha, espingarda. Aí ela vem no domingo. Aí eu ia falar um crente Silvio Santos, mas em memória, né? Então um crente Patrícia Bravanel. Aquele que vem só no domingo. Aquele que começou com tudo, mas daqui a pouco começa a perder o amor. Não precisa estar na quinta-feira. Afinal, eu tenho uma família para cuidar. Eu tenho uma casa, eu tenho meu trabalho. Eu não preciso estar em todos os cultos. As pessoas começam a se perder. Então, onde há luz, há discernimento, arrependimento e revelação. Então, como que eu faço para não me perder, pastor? Você precisa estar na luz. O Espírito Santo é essa luz. É aquele que mostra onde nós perdemos o nosso brilho. O Espírito Santo não te expõe para te envergonhar. Ele expõe você para te restaurar.
Não, vou repetir isso. Porque talvez você pode estar se identificando com o que eu estou falando aqui hoje. Talvez você pode falar, pastor, você está pregando para mim. Não, eu quero te falar que o Espírito Santo não está te expondo para te envergonhar. Ele quer te restaurar. E se o papel dele é trazer essa luz para nos restaurar, essa é uma boa noite para sermos restaurados por Ele. O terceiro conselho que eu tenho para te dar é a alegria ao encontrar aquilo que se perdeu. A alegria do encontro, Lucas capítulo 15, versículo 9. Diz assim: e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo. O reino de Deus é uma restauração que gera festa. O reino de Deus é o céu que se alegra mais uma vez com aquilo que é restaurado. O reencontro com o propósito sempre vai trazer alegria ao coração de Deus. Porque toda vez que nós distanciarmos daquilo que Deus escreveu para nós, você pode ter certeza que Ele não vai estar satisfeito. E nós não podemos fazer com que Deus faça acepção de pessoas. Eu não consigo fazer que Ele ame mais Júlia Paulinelli e menos Nayara. Eu não consigo fazer que Ele ame mais a Ana Paula e menos a Thaís. Eu não consigo fazer que Ele ame mais o Yuri e menos a Duda. Entendeu, né, meu chegado? Mas então, o que Deus faz exceção de atitudes? Pera, Deus não faz acepção de pessoas? Não, mas de atitude Ele faz. Sabe por quê? Porque não tinha só uma mulher com fluxo de sangue na época de Jesus, tinha várias, mas uma teve atitude, então essa foi curada. Não tinha um cego na época de Jesus, tinha vários, mas aquele que gritou, Jesus, filho de Davi, esse foi curado. Não foi só uma filha de 12 anos que morreu, foram várias. Mas Jairo foi aquele que foi atrás de Jesus e disse: a minha filha está quase morrendo, eu preciso de um milagre. Então Deus fez acepção de atitude através de Jesus, e naquele momento eles receberam o seu milagre. O que eu quero falar para você é que Deus ama todo mundo que está aqui, mas vai receber mais de Deus aqueles que têm atitude diferente. Vai receber mais de Deus aqueles que estão dispostos a se entregar. Vai receber mais de Deus aqueles que estão dispostos a levantar suas mãos, a se entregar, a falar: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma resposta. Aqueles que estão dispostos e aqueles que estão aqui. É por isso que quando uma pessoa perde um culto, você não pode falar: nossa, você perdeu o culto. Ela não perdeu, ela não sabe o que ela perdeu, ela não estava aqui. O Evangelho é uma boa notícia de que Deus nunca para de nos procurar. O céu celebra não quando alguém chega ao estado perfeito, mas quando essa pessoa volta para a luz. Quanto mais perfeito você achar que você é, sinal que você está perdido. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu me afasto das pessoas, porque agora eu sou intelectual e eu tenho uma sabedoria do céu que... Ele te enxergou nas suas tormentas. Ele não desistiu de você. Aquela dracma que caiu, ela não perdeu o valor, porque o seu valor permaneceu. E o que o Espírito Santo quer falar com você essa noite é que Ele está disposto a acender a luz, a varrer a casa e trazer você de volta.